Fala galera, apresentando mais um vídeo aqui no canal. Galera, Gabriel, mestre dos bonecos. Deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. O vídeo de hoje, galera, é especial aí. O vídeo que eu vou fazer, galera, falando aí a pedido dos inscritos, né, dos filmes do Batman e do Super-Homem. Então o vídeo de hoje vai ser um videozinho especial mostrando aqui e falando sobre aqueles filmes nostálgicos aí da época do Batman, que eram com Michael Keaton, quem aí lembra, os filmes antigos do Michael Keaton, do Batman dos anos 90, e o final dos anos 90, os filmes do Batman, né? E também os filmes do Super-Homem, né? Aquele boxzinho que eu vou mostrar também. E aí eu vou fazer uma parte 2 falando especificamente apenas sobre os desenhos do Batman e do Super-Homem. O vídeo de hoje vai ser apenas falando especificamente desses filmes do Batman e do Super-Homem. Vou falar aqui algumas curiosidades aqui dos filmes do Batman, do Super-Homem, que foram dessa época aí, do Michael Keaton, e com Christopher Reeve, o Super-Homem antigo, né, que também os filmes clássicos aí, que são os meus preferidos. E a parte 2 vai ser a parte que eu vou falar sobre os desenhos dos anos 90, que foi do Batman e do Super-Homem. Acompanha o vídeo aí, deixa like, se inscreve no canal. Gabriel, mestre dos bonecos. Então, para começar, eu posso exemplificar aqui falando sobre esses filmes aqui do Batman de 1989, com Jack Nicholson como Coringa e a primeira aparição do Michael Keaton como Batman, um dos meus preferidos aí também, cenário aí bem dos anos 80, né, dos filmes de Batman, com Jack Nicholson como Coringa, Kim Basinger, que é aquela jornalista que aparece geralmente nos quadrinhos do Batman. Aqui ela tem um destaque especial nesse filme, que ela é a primeira que aparece, que não se tocou aí, é aquela jornalista que geralmente aparece um pouco escondidinha, que aparece nos filmes, nos quadrinhos e no desenho do Batman. Nesse filme ela tem um certo destaque por causa da atriz, né? É o primeiro amor do Batman nesse filme aqui, embora depois não apareça mais, né? E o destaque aqui nesse filme aqui é principalmente também os personagens do Batman, que é nostálgico, e o Coringa, um dos meus favoritos aí, do Jack Nicholson. Esse filme aqui foi lançado diversas vezes, passou diversas vezes na Globo, no SBT também. Teve versões em Laserdisc, VHS, que eu acompanhei, mas eu só tenho o DVD. O Blu-ray eu não trouxe para mostrar aqui, mas eu também tenho o Blu-ray. E o legal é porque esses filmes aqui, tanto do Batman como do Batman Retorno de 92, com a Mulher Gato como Michelle Pfeiffer, eles foram lançados na época também, no início dos anos 2000, quando estava vindo os DVDs, quando estava chegando em DVD. Eles foram lançados em algumas versões com a imagem restaurada em VHS, mais ou menos no início dos anos 2000. Quem não sabia dessa curiosidade aí, ele foi relançado nos anos 2000 em VHS, quando estava chegando em DVD, com a imagenzinha restaurada dos anos 2000. Esse disco que eu tenho, primeiros discos aqui do DVD, né, quando foi lançado, ele foi lançado esse cima aqui do Batman com um especialzinho com uma camada dupla, que tinha a versão widescreen e a versão full screen. Quando estava mais ou menos no início da época dos DVDs, quando lançou esses DVDs aqui do Batman, eles fizeram essas edições especiais. E Batman Retorno, lançado em 1992, Michael Keaton como Batman, Danny DeVito como Pinguim, Michelle Pfeiffer como a Mulher Gato. Filme aqui nostálgico também aqui da época, passou diversas vezes na Globo e no SBT, um dos meus favoritos aí, esse filme aqui do Batman, o primeiro e o segundo, também foi lançado na época com uma camadazinha especial, né, versão widescreen e versão full screen, a tela do cinema e a tela completa. Outro aqui que foi lançado também juntamente com esses aqui na época dos VHS, inclusive na cor cinza. Eu tenho inclusive essa fita aqui, mas eu tive que me desfazer porque ela estragou. Mas ela foi lançada nos anos 2000, com a chegada dos DVDs, com a versão restaurada com a cor cinza, porque a primeira versão era a fita preta, a fita antiga. Também aí bem top, apesar de eu preferir mais o primeiro e o segundo, mas esse aqui também é bem top, com a chegada aí de Robin, que chega nesse filme aqui, Jim Kelly como o Coringa, né? Tommy Lee Jones como primeira aparição aí dos duas caras nos filmes, né?
O filme aqui também teve diversas participações aqui, passou também no SBT, na Globo e no SBT também, nas várias versões aí do Cinema em Casa, que fez algumas edições especiais. Do mesmo jeito que eu mencionei Fred vs Jason, o SBT também teve uma época aí, ele fez umas edições do Cinema em Casa que ele reprisou diversas vezes aqui os filmes do Batman. Só não tenho certeza, o Fred vs Jason foi mais ou menos naquela época, nos anos 2009 para 2010 mais ou menos. Já esse aqui eu acho que foi no início dos anos 2000 que o Cinema em Casa fez isso, reprisou essa sequência. Inclusive tem até um trailer aí que eu vou tentar deixar, do Batman e Robin, quando estava estreando o Batman e Robin. Um ano depois, quando o SBT lançou, fez a abertura do Cinema em Casa, se não estou enganado, ele estreou o Batman e Robin, aquele outro que eu vou falar depois desse. Esse aqui foi lançado em 1995. Essa versão aqui do DVD também é a edição uma tela widescreen e full screen. E esse aqui com George Clooney como Batman, né, o Robin que continua. Chega aqui a Batgirl e a Eva Venenosa e o Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze, embora uma sequência que muito eu acho depois de muito tempo que eu fui ver que o pessoal não gosta desse filme. Na minha época realmente eu achei massa muito o filme. Esse filme aqui, filme nostálgico da época das locadoras do Batman e Robin, lançado em 1997, também gosto bastante desse aqui. Esse aqui realmente eu gosto, não tenho nada que falar sobre ele, sempre gostei. Apesar de eu ver que tem muitas críticas ruins a respeito desse filme aqui. Mas ele foi um filme nostálgico aí da época das locadoras. Quando estreou no SBT, que foi no Cinema em Casa, como mencionei. E ele teve várias versões em VHS. Essa versão em DVD que eu tenho, por sorte, eu consegui encontrar a versão que era o disco duplo. Esse aqui é o disco do filme, com a versão da dublagem. E o disco 2 com os extras. Esse filme aqui também teve um jogo em PlayStation 1, que eu tenho inclusive esse jogo, que é você jogando com o Batman na cidade lá com o Batmóvel, um jogo do PlayStation 1 dessa época aqui do Batman e Robin. Esse aqui é o disco do filme. E o disco aqui que tem os extras, ó. Esse aqui é o disco 2, disco que tem os extras. Batman e Robin, filme aqui de 1997. Partindo rapidamente para esse aqui que eu também gosto bastante desses filmes novos também, é claro. Também gosto de todos esses filmes aqui novos também de Batman, do Super-Homem e da Mulher Maravilha. Esse aqui inclusive eu assisti nos cinemas, Batman vs Super-Homem. A Origem da Justiça com a Gal Gadot, com a chegada aí da Mulher Maravilha em 2016. Esse filme aqui eu assisti na época nos cinemas. Liga da Justiça também. Eu tenho a versão em DVD e Blu-ray. Essa aqui é a versão em DVD que eu trouxe rapidamente para mostrar aqui. Quando a gente está já aí chegando, a gente estava no auge mais ou menos, perto aí, no auge e perto de acabar os DVDs, né, em 2016. Era lançada apenas as versões de DVD, Blu-ray. Eu tenho inclusive uns cubos aqui no cenário dos personagens da Gal Gadot e do Ben Affleck como Batman e do Super-Homem novo, que era com R. Carvey, né, o nome dele mais ou menos. Eu tenho aqui os cubos deles do cenário aqui. Gosto bastante também desses filmes novos aqui do Batman, da Mulher Maravilha, do Super-Homem. E eu disse aqui, ó, Batman vs Super-Homem, a Origem da Justiça, lançado em 2016. Esse aqui tem uma capazinha dupla, que você podia fazer uma segunda capa. Com relação aos filmes do Super-Homem, vou falar especificamente sobre os antigos, porque são os que eu mais gosto. Super-Homem, o Retorno, também tenho ele de 2006, né, se eu não estou enganado. Esse filme aí na época também foi na época, aí, da época da minha adolescência, mas eu não assisti ele no cinema, mas eu tenho ele em DVD, Super-Homem, o Retorno, 2006, né? Mas eu prefiro mais os filmes antigos, então especificamente vou falar sobre, mostrar aqui sobre a franquia dos filmes de Christopher Reeve. Esse aqui é o primeiro box, que vinha só com a trilogia, box Superman, os primeiros filmes aqui do Super-Homem. Super-Homem, o filme, esse aqui é o primeiro, lançado em 1978. Super-Homem 2, nostálgico, que também passou diversas vezes na televisão, né? Se não me engano na Globo, no SBT, lançado em 1980. Super-Homem 2, a aventura continua.
Super-Homem 2, lançado em 1980. Super-Homem 3, lançado em 1983. Esse filme aqui, ele luta com a segunda versão maligna dele. Quem lembra esse filme aqui, o terceiro filme, né? Ele luta com a versão maligna dele e depois ele consegue recuperar e volta ao normal. Nostálgico aqui também, esse filme aqui, lançado em 1983, Super-Homem 3. E o outro, Super-Homem 4, Em Busca de Paz. Esse filme aqui foi lançado em 1987. Luta nostálgica do Super-Homem com aquele que tem os poderes lá do Sol. Também passou diversas vezes. Teve um box que era com os 4 filmes completos, mas esse aqui que eu tenho aqui tem a trilogia. E esse aqui na época eu comprei o 4 individualizado. Super-Homem 4, Em Busca de Paz, lançado em 1987. Tinha até um encarte aqui da época, ó. A propaganda de 2006, quando ia ser lançada. E aqui são alguns brinquedos da minha coleção que eu já mostrei pra vocês se eu gosto mais aqui do Batman. O Batman e o Robin, que são da minha coleção. Esse aqui é o Batman, primeiro lançamento aqui desses bonecos desse tamanho aqui do Titan Hero. Batman e o Robin. Super-Homem também aqui, brinquedo aqui nostálgico aqui do Super-Homem, primeiro lançamento aqui dessa versão dos Titan Heroes, parecido com o do filme, com o do desenho, ó. Um dos bonecos grandes aqui da minha coleção do Super-Homem, ó, que é da Mimos. Tem ele e tem o Batman. Inclusive eu já fiz vídeos antigos mostrando esses brinquedos aqui, ó. São dessa mesma coleção aqui, ó, o Batman e o Super-Homem. E essa máscara que eu tenho aqui que eu trouxe mostrar pra vocês também. Então, se gostaram do vídeo, deixa like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau.